Bom dia a todos. Com muita alegria, apresentamos hoje mais uma palestra promovida pelo CEAF. E hoje é especial porque temos uma colega nossa, servidora aqui do MPC, que é a nossa palestrante, a Gilvanete. Ela vai falar para a gente um pouco sobre a fiscalização dos contratos no MPC Pará. Um tema que com certeza ela domina, pois faz parte da rotina de trabalho dela. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você, Gilvanete. A Gilvanete ela tem formação em administração pela Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina, FAET, é especialista em gestão pública pela Universidade Federal do Maranhão e tem formação em gestores de contratos pela Unileia. Muito obrigada, Gilvanete, por ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que será um momento de muito aprendizado com você. E é isso, a palavra é sua, estamos ansiosos para te escutar. Obrigada, Lívia. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite que foi feito pelo CEAF, me sinto honrada, primeiramente, de atuar hoje aqui no MPC, como todos os colegas, os antigos e os que chegaram agora, e também me colocar à disposição para que a gente possa atuar na fiscalização, na gestão e acabar cumprindo a lei e atingindo a nossa finalidade pública. Para quem não me conhece, eu sou Gilvanete, sou administradora. Aqui no MPC eu ocupo o cargo de analista ministerial, especialidade em administração, e eu já atuo com contratos administrativos há um tempo, e agora com essa iminência de alteração de legislação, a gente vai acabar tendo muito mais trabalho para poder compreender a nova lei, para poder aplicar as duas leis em concomitância, e o objetivo da palestra de hoje é que a gente possa se ater à fiscalização contratual nesse primeiro momento, e também fazer um mapa comparativo do que a atual lei coloca para a gente e a que a nova lei também está trazendo de novidade. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar aqui uma apresentação para vocês. Esse material eu vou colocar à disposição no nosso ambiente público. As perguntas eu prefiro que sejam feitas pontualmente, então se nós adentrarmos em algum tema que algum colega já tem alguma dúvida, eu prefiro que o colega coloque aí na descrição do chat para a Lívia poder sinalizar, ou então, se preferir abrir o microfone e já perguntar de pronto, eu acho que fica muito mais dinâmico e fluida aqui a nossa conversa, tá? Agradeço a todos pela presença, por ter despendido um pouco do seu tempo, do seu horário de trabalho expediente, para a gente poder conversar, e vou compartilhar aqui minha tela para a gente iniciar aqui as atividades. Bem, pessoal, a temática da nossa palestra de hoje é a respeito da fiscalização de contratos administrativos. Eu preparei esse plano de trabalho aqui para a gente e vou tentar não me estender no tempo para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Inicialmente, está legível para todo mundo? Sim? Ok. Inicialmente, eu quero colocar aqui para a gente os nossos objetivos, são os objetivos que eu pensei para esse momento. É claro, a gente não tem o objetivo, até pelo tempo, por ser desarrazoado, de acabar cobrindo toda a legislação, seja a antiga lei, seja a nova lei, mas o objetivo é que a gente consiga fazer a pincelada no que realmente interessa para a nossa prática enquanto fiscal de contrato. É importante que a gente saiba que o servidor público ele pode sim receber esse encargo, ele não pode se afastar dessa responsabilidade, porque a gente sabe que não é uma lei, não é uma ordem manifestamente legal. É claro, tem aquelas condicionantes de um eventual impedimento, que ficou muito mais assertivo na nova legislação, então a gente saiu ali daquele contexto de jurisprudência, de entendimento, de acordos do TCU, e tudo isso acabou desembarcando na nossa nova lei de licitação. Então, os nossos objetivos de hoje, que foram idealizados por mim, é claro que, eventualmente, a gente pode atingir outros objetivos adjacentes, mas o que eu pensei para esse momento foi de apresentar os principais aspectos da fiscalização de contrato, expor as nossas responsabilidades enquanto fiscais de contrato, em que pese a gente saiba que, pela continuidade, tem um fiscal titular e tem um fiscal substituto ou fiscal suplente, a responsabilidade acaba sendo de igual teor, porque o objetivo do suplente é garantir que, na ausência do titular, aquele contrato não fique desamparado, aquele objeto seja executado e que o contratado obedeça ali, a administração também, as responsabilidades que foram pactuadas no momento da formalização contratual. Apresentar um estudo de caso de um contrato e de uma fiscalização que foi feita aqui no MPC e fazer aquela pincelada que eu já havia falado a respeito das mudanças na execução contratual. Então, quando você entra ali
nas sessões da gestão de contratos, você tem ali da formalização, da alteração, para poder fazer um recorte e deixar a nossa palestra mais dinâmica também, eu vou me ater àquela sessão da execução contratual, nas duas leis. A metodologia é uma palestra expositiva e dialogada também, é exatamente por isso que eu entendo que, eventualmente, um questionamento, a necessidade de uma contribuição também, ela já pode ser feita de pronto, para não ficar um monólogo aqui e a gente acabar cochilando, né, gente? O público-alvo são os servidores, nós, colegas que atuam e aqueles que ainda podem atuar na fiscalização de contrato. Tempo estimado é de 1 hora e basicamente a gente vai falar das legislações. É claro que existem decretos, instruções normativas e a eminente regulamentação aqui no estado do Pará, mas para poder fazer, para atingir o nosso objetivo de tratar da fiscalização e especialmente no que diz respeito àquelas disposições da execução contratual, a gente vai se ater primeiramente aqui à legislação. Como considerações iniciais, eu penso que seja pertinente situar vocês do que a gestão de contratos e o departamento de aquisições ele realiza. Então, eu coloquei alguns links aqui meramente exemplificativos para vocês entenderem que aqui na nossa estrutura, a seção de gestão de contratos está aqui vinculada à secretaria e subordinada aqui, vinculada diretamente ao departamento de aquisições, contratos e convênios. No que diz respeito à transparência, a gente sabe que a nova lei, ela previu aí a criação de um portal nacional de contratações públicas. O MPC, ele já atua em transparência ativa no que diz respeito à designação e à publicidade dos atos contratuais. Então, de 2005 para cá, que foi o nosso marco temporal, a gente já pode acompanhar aqui na nossa página todos os contratos que são formalizados, o número, a origem do procedimento de contratação, o objeto, a vigência, e aqui tem o inteiro teor do contrato, a recomendação que já é feita, e tudo isso está em transparência ativa. O link aqui não situou, mas está na nossa seção de gestão de contratos, alguns modelos para o desempenho da atuação do fiscal e alguns arquivos dos contratos também. Na verdade, os arquivos dos contratos, eu faço questão de mostrar, de situar aqui para vocês, que na seção toda a documentação, seja do contrato, seja do processo de contratação, e todos aqueles arquivos editáveis, eles ficam disponíveis aqui. O link não pegou, mas eu posso mostrar na sequência para vocês. Eu fiz questão de colocar aqui essa indicação da progressão, porque a atuação como fiscal de contratos, ela pode redundar para a gente numa eventual titulação, pontuação, na verdade, para a progressão por merecimento. Aqui a gente tem a resolução de 2018, que no seu artigo 6º, ele menciona que são critérios para progressão por merecimento. Bem que se você verificar no inciso 3º, 4º, designação para atuar como fiscal de contrato. Então, em que pese a gente saiba que é um ônus muito grande para o servidor de já ter a seu leque de atribuições, de já ter suas responsabilidades como ocupante de cargo, ele ainda recebe esse ônus de atuar na fiscalização de contrato, mas isso ele não vem, de certa forma, desamparado. Aqui a gente tem a possibilidade de ter a progressão por merecimento e a resolução de 2018 que estabelece essas condições. Fiz questão de colocar o PAI, porque a pandemia acabou antecipando, né, essa mudança, essa tendência de processo administrativo eletrônico, e é o que a gente utiliza. Então, se o processo chega na sua caixa de mensagem, na sua caixa de entrada, ou na caixa de entrada da sessão, a gente vai fazer a tramitação por aqui. E é importante que você, enquanto fiscal de contrato, você consiga transportar por contrato o que de fato aconteceu. E a gente faz isso através do PAI, do nosso processo eletrônico. Aqui eu vou fazer um corte, e vou ser bem sucinta, até porque a legislação é letra da lei, mas é importante que a gente consiga, até porque são poucos artigos. O que a gente precisa ter em mente é que na atuação de fiscal de contrato, você precisa fazer necessariamente o que a lei estabelece. E quando você é designado, você precisa se apropriar dessas condições para poder desenvolver bem o seu encargo. Então, aqui eu coloquei da execução dos contratos, que foi aquele recorte que eu falei para a gente, para poder focar bem na questão da fiscalização contratual, e na lei 8666, a gente tem aqui do artigo 66 até o 73. Começamos aqui, acaba sendo até, eu não digo redundante, porque quando você pensa que o contrato administrativo é bilateral, é consensual, é comutativo, é claro que quando as partes pactuam um objeto, pactuam responsabilidades e compartilham direitos, necessariamente o ideal é que todo mundo cumpra a sua parte. Então, não acaba sendo uma redundância, porque a lei, ela acaba colocando aqui de pronto que
as responsabilidades, elas existem, e que tanto a administração pública quanto o contratado estão vinculados ao que foi estabelecido desde o edital até a formalização do contrato, e sem falar de toda a legislação adjacente e pertinente também, que dentre as cláusulas necessárias do contrato, ela precisa estar prevista. Então, se a gente está vinculado a um decreto, ele precisa constar. Se nós estamos vinculados a uma lei mais específica de algum objeto, ele precisa constar também. O próprio estabelecimento do Código de Defesa do Consumidor, enquanto uma garantia para a administração na condição de consumidor, de contratante, ele também precisa constar naquele preâmbulo de legislação para você definir o escopo legal e o contratado não ser surpreendido e nem gerar nenhum tipo de insegurança jurídica. Então, o artigo 67, ele determina que a contratação ela precisa ser acompanhada e fiscalizada. E quem faz isso inicialmente, a responsabilidade, pelo menos na lei, na primeira lei, na lei de licitações e contratos, a primeira, a de 93, é a atribuição do fiscal. Mais para frente, quando a gente observar os agentes da fiscalização, você vai perceber que a própria lei estabeleceu a figura do fiscal. A figura do gestor ela é posterior, ela veio decorrente da doutrina e da jurisprudência, pelo menos nesse marco da primeira lei, e na segunda não, a segunda ele já foi estabelecido diretamente na 14133. Então, basicamente, gente, se tiver que ficar alguma coisa para os colegas da fiscalização de gestão de contrato, que seja, por favor, esse artigo 67. Você precisa acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. E para isso, você necessariamente precisa fazer, no mínimo, duas coisas. A primeira é anotar em registro próprio as ocorrências. Então, se eu tenho um objeto de fornecimento de combustível, você vai no posto, o cartão não passa, ou então o cartão chega com atraso, ou então você tem alguma inconsistência operacional, você precisa registrar, registra a data, registra a hora, registra as comunicações que você teve com o contratado para você ter o respaldo de que a administração foi diligente e você, enquanto representante da administração pública, fez o seu papel e cumpriu o seu encargo. E a segunda coisa é que a própria lei também estabelece, e tudo isso aqui, esse artigo 67, ele é replicado na nova lei, é no que diz respeito à limitação de competência. A gente sabe que o fiscal, ele é um mero operador da execução contratual, então ele não tem poder de decisão. Ele tem ali as responsabilidades, ele tem os direitos da administração, as obrigações da contratada, mas ele está adstrito, ele está vinculado ao que o contrato permite que ele faça. Então, se eventualmente um processo prevê um fornecimento em 30 dias e ele recebe em 20, isso não é problema. Mas se o contratado é encerrado o 30º dia, ele não não faz a entrega do equipamento, não faz a prestação de serviço, eventualmente, necessariamente ele já incorreu em mora. Então, se ele me dê mais 30 dias, é possível que isso não seja, é claro que isso é uma limitação de competência, porque ele não vai poder decidir isso sozinho. E a legislação diz que ele decide, ele atua enquanto fiscal, mas que qualquer intervenção ele precisa remeter para a autoridade superior. E de novo, o artigo 67, que ele é replicado, inclusive nas portarias que os fiscais são designados e que a gente acaba assinando ali, os nossos fiscais habituais talvez nem leem mais, porque é basicamente a replicação da lei, mas assim, de tudo que a gente está conversando aqui, o que você precisa saber? Precisa fiscalizar e acompanhar, você precisa registrar todas as ocorrências, e se acontecer alguma coisa distoante do que está no contrato, no edital, no termo de referência, na proposta da contratada, é uma limitação de competência, você precisa tramitar, despachar o processo e pedir a manifestação da secretaria, da assessoria jurídica e, necessariamente, a deliberação da autoridade competente. O artigo 68 também é replicado na 14133, que a contratada precisa apresentar um preposto. O objetivo de apresentar um preposto, gente, é para a gente manter ali a impessoalidade. O contrato, ele é pessoal, né, intuito persona, mas a prestação de serviço, ela precisa ser impessoal, o fornecimento precisa ser impessoal, principalmente naqueles contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. A gente sabe que a gente tem um trato aqui com aquele prestador de serviço, a gente tem um trato com o encarregado, mas essa relação, ela precisa se dar fiscal de contrato, preposto da empresa. Porque o preposto, ele vai ser apresentado e nós vamos aceitar ou não, a administração pode aceitar ou não. Se o preposto não responder às ligações, se ele não apresentar soluções para os problemas que foram formalizados, comunicados, é razoável que a administração
determine ao contratado, solicite ao contratado a designação de uma outra pessoa, que tenha ali um perfil mais aproximado, mais satisfatório, para garantir que as solicitações que são feitas pelo fiscal, pela administração pública, vão ser atendidas pela contratada por meio do preposto. O artigo 69 é a questão de responsabilização, de corrigir os danos sem nenhum incremento de valor. Então, a gente fez um serviço de, com licença, Fábio, impermeabilização. A impermeabilização não saiu de acordo com o que deveria. A contratada ela tem a obrigação de reparar sem nenhum ônus adicional, porque aquele serviço ele vai ser prestado, ele vai ser recebido provisoriamente e depois de feitas todas as aferições, ele vai ser recebido definitivamente, para tão somente a administração fazer o pagamento ali do serviço prestado. O artigo 70 é semelhante, só que diz que ele vai responder também por danos causados ao erário e causados a terceiro. O 71 fala que os encargos são de responsabilidade da contratada, é claro, sem desconsiderar as questões de responsabilidade solidária e subsidiária, que ficaram bem mais desenhadas na nova lei. O artigo 72 diz que ele pode subcontratar, desde que haja previsão inicial, e o recebimento do objeto seria aqui provisoriamente e definitivamente. Por que essa diferença? É claro que existem alguns itens que dispensam recebimento provisório, gêneros alimentícios, entre outros, mas o objetivo de você receber provisoriamente um material, um equipamento ou a prestação de um serviço é que a administração tenha tempo de fazer todas as conferências necessárias. Então, imagine que o DETIT recebeu 60 monitores. Ele dá o recebimento provisório, contando o volume, e depois ele necessariamente vai ter que abrir, testar e conferir que todos aqueles monitores estão de acordo com a descrição do objeto e estão em condição de uso. Então, o objetivo desse recebimento provisório definitivo, em situações distintas em que o provisório pode ser suprimido, ele decorre dessa necessidade que a administração tem de fazer testes, de fazer controle de qualidade, de fazer as conferências necessárias. É claro, quanto mais objeto, quanto mais complexo o serviço prestado, a administração acaba tendo um pouco mais de tempo. Isso aqui também foi replicado na nova lei. Agora, vamos cortando aqui para a nova lei, da execução dos contratos, aqui na nova lei a gente já sai aqui do 66 a 73 e vai aqui para o 115 e 123. Algumas situações são replicadas, outras foram inovadas. Então, o artigo 115, que era o 66, executar fiamente, sempre lembrando daquela premissa de que o contrato é bilateral, consensual, comutativo, e a gente consegue aqui ver que foi replicado quase que integralmente. De novidade que eu coloquei aqui, que é proibido a administração imotivadamente atrasar a execução contratual. Exato. Na verdade, gente, também não deixa de ser uma coisa mais prescritiva, porque a gente sabe que todos os atos da administração precisam ser motivados. E seria lógico que a administração precisasse de um equipamento, precisasse de um material ou da prestação de serviço, e ela intencionalmente retardasse essa execução contratual. Então, o que o legislador, penso eu, quis com essa indicação é de dizer que a administração ela precisa se motivar, a própria lei ela já estabelece um prazo, é claro, se não houver um outro preferencial, de resposta que a gente precisa dar para o contratado. Então, antes, na liberação da conta vinculada, uma decorrência da Instrução Normativa 5 de 2016, a gente teria ali 5 dias para poder liberar o valor. Aqui, na nova lei, a própria lei diz que se não houver um outro prazo estabelecido em contrato, necessariamente para todas as solicitações que o contratado fizer, você tem aqui um prazo de 30 dias para responder. Então, vejam que as responsabilidades, elas aumentam e a nova lei de licitações, ela manteve muita coisa, sem entrar ali naquele mérito de inovação incremental ou de inovação radical, ela trouxe aqui algumas alterações que acabam exigindo muito mais da administração, do gestor e do fiscal de contrato. O 116 previu a reserva para pessoa com deficiência, reabilitada da Previdência, condição de habilitação que também não inovou, só veio parar aqui da execução, só quer dizer que a administração pode sim, o fiscal de contrato pode sim, a qualquer tempo, solicitar que ele comprove de que ele está cumprindo aquela reserva de pessoa com deficiência, de reabilitado ou então de aprendiz. Aqui uma diferença, ele colocou que a fiscalização pode ser realizada por um ou mais. Na verdade, o artigo 67 ele fala que a fiscalização vai ser realizada por servidor formalmente designado. Então, aqui a nova lei já estabelece, pode ser um ou mais. A questão de mais
decorre também da complexidade do objeto, da necessidade de mão de obra para fazer essas conferências, mas sem afastar também ali a continuidade do serviço público. De inovação, ele remete aqui, quando você vai na nova lei, no artigo 7º, que fala dos agentes públicos, ele fala que vai adotar a gestão por competência, e repete o que diz já no inciso 1º do 67, anotará em registro próprio, de novo, tudo que acontecer na execução contratual, o fiscal ele precisa anotar. Não se trata de você ficar com receio, fatos são fatos, o que aconteceu no contrato é imutável. Agora, a reação que o fiscal vai ter, não falo nem reação, porque dentre as atribuições que eu julgo como sendo mais importantes para a execução contratual, é de que a gente tem um servidor público encarregado de fiscal que ele seja proativo. Então, eu não falo nem de reagir. Ele não precisa saber que o prazo encerra amanhã e vai esperar até as 14 horas para ter certeza de que o contratado não vai cumprir. Então, ele precisa trabalhar de maneira proativa. Ele não pode ser apenas reativo e nem pode achar que o contrato é um procedimento meramente proforme, que vai acontecer de qualquer jeito. Não, tem responsabilização, a gente tem prazo, a gente tem responsabilidade, a gente tem aqui o recurso público que ele precisa ser dispendido da melhor forma possível. Isso sem falar na questão do interesse público, na questão teleológica, de você saber que se a gente está contratando um objeto, contratando a prestação de um serviço, aquilo ali foi planejado, no planejamento estratégico, ele foi estudado no ETP, no DOD, ele teve um termo de referência, ele teve uma tramitação toda que é feita pelo Departamento de Aquisições, Contratos e Convênios, que vai resultar, vai culminar no contrato. Mas o contrato não é um fim em si mesmo. Na verdade, a gente só vai estar estabelecendo quais serão as condições, quais serão os prazos, de que forma aquele objeto vai ser executado. Mas o cerne, o que é mais importante, que a gente precisa ter sempre em mente, que você não está comprando apenas um café, você não está comprando apenas um leite ou então um equipamento de informática. Você está contribuindo para uma contratação, para uma aquisição, para uma prestação de serviço que vai ter uma finalidade maior, seja a manutenção dos serviços do órgão, seja o atendimento das demandas da sociedade. Então, quando você pensa na prestação contratual, você necessariamente precisa sair do que está escrito apenas ali no contrato para você entender a importância do seu papel na fiscalização, seja para evitar um enriquecimento ilícito, seja para sofrer algum tipo de responsabilização, porque o que se sabe, o que é sabido, pelo menos, de jurisprudência, de leitura, as próprias notícias de jornais, o gargalo que nós temos aqui na contratação é na fiscalização. Então, imagine, o contratado, a gente sabe que o contrato, a gente tem ali condições antagônicas, o contratado, ele quer fazer menos, ele quer receber mais e fazer menos. A administração espera receber minimamente o que foi contratado. Então, a gente fica nessa relativa antagonia, que no final das contas, se a administração não é diligente, o prejuízo ele vem. Inclusive, eu faço só um adendo, hoje mesmo foi sancionada a alteração da Lei de Improbidade Administrativa, que o presidente sancionou sem vetos, informando ou estabelecendo que eventualmente a sanção, a penalização só viria em caso de ocorrência de dolo. Então, às vezes você pensa que ser fiscal de contrato é atestar nota, não é atestar nota. Ser fiscal de contrato é você saber que você é o representante da administração, que você assinou uma portaria se comprometendo a desenvolver as suas atividades de maneira correta, que aquele objeto é importante para a administração pública e que aquele dinheiro é público, que é a sociedade quem paga. Então, se você observar que o papel da fiscalização, ele acaba sendo o diferencial na execução contratual, você vai conseguir entender que tudo isso que está aqui na lei, que grosso modo, a meu ver, não é muito, é o mínimo para a gente poder saber que aquele contratado que ganhou a licitação, que assinou o contrato, que se comprometeu com aquelas condições de fornecimento, de prazo, de pagamento e de responsabilidade, ele precisa ser cobrado. E você não precisa ser reativo. Acho que ser proativo nesse caso é bem mais importante. Novamente, a questão da competência limitada, informará os superiores, precisar de intervenção. Aqui sim é uma novidade, né, que aqui é o protagonismo da nossa assessoria jurídica, que já atua, claro, na etapa de planejamento, já emite seus pareceres, mas o fiscal, ele também tem ele tem essa possibilidade de também ser assessorado pelo órgão. Então, a interpretação jurídica, a gente sabe, pelo menos
para mim, que não sou da área do direito, vez ou outra você tem uma dúvida, uma contagem de prazo, a culpa em vigilando, essa coisa toda. Então, a assessoria jurídica, a própria lei já determinou. Então, o volume de trabalho da nossa AGIL, com certeza, com a aplicação da nova lei, ele vai ser aí potencializado, o que não é uma coisa boa. Eu acredito que quando você tem esse concomitante, quando você tem esse aconselhamento, esse assessoramento jurídico, você evita de ter que dar uns passos para trás, perder tempo, criar fadiga e acabar gerando um processo antieconômico para a administração pública. E, novamente, o fiscal pode, sim, ser assessorado com a contratação de terceiros para fiscalização do contrato. O artigo 118 repete, tem que manter preposto, esse preposto vai ser apresentado e ele deve ser aprovado pela administração. O contratado, o 69, tem a obrigação de reparar os danos causados, e também o 120, que seria o 70, tem a obrigação de reparar os danos causados a terceiros. O 121, ele diz que o contratado é responsável, somente o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Aqui eu faço um adendo de que quando você atua na fiscalização de prestação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, que como exemplo a gente tem aqui o contrato 10 de 2020, que é o serviço de limpeza e cooperagem, tem algumas peculiaridades. Então, a responsabilidade é dele, mas a administração precisa, inclusive uma das coisas que saiu ali dos acordos da jurisprudência e da doutrina, e acabaram sendo incorporados à nova lei, é a questão da responsabilização. A própria lei já fala que, se falhar na fiscalização, a administração pode responder solidariamente ou subsidiariamente. Então, para vocês verem que aqui também não é um salvo-conduto, não é, eu fiscalizei, ou então eu acompanhei e o contratado incorreu em mora. Não, o objetivo é que a gente consiga trabalhar em parceria e desenvolver um trabalho de cooperação, no caso da execução contratual. O fiscal de contrato de um lado representando a administração, o preposto de outro lado representando o contratado. Então, a nova lei, ela já estabeleceu aqui que, solidariamente, a administração responderia pelo encargo previdenciário também, em caso de falha na fiscalização, e subsidiariamente pelo encargo trabalhista. É uma das coisas que foram incorporadas, e muito disso aqui veio daquela IN05, que era 02 de 2008, virou 05 de 2012, por conta até mesmo da existência da conta vinculada, que é uma das novidades aqui da lei. Novamente, pode subcontratar e emitir decisão, foi o que eu falei para você, já acabei antecipando aqui, saindo um pouquinho do nosso item. E o artigo 123 determina que a administração deve emitir decisão sobre todas as solicitações do contratado no prazo de um mês, permitida a prorrogação. É claro, se o contrato não estabelecer um prazo diferente, se o contrato estabelecer um prazo de resposta de 45 dias, de 60 dias ou de 20 dias, prevalece o que está no contrato. Mas, sendo silente, são 30 dias. E aqui, para a gente poder fechar essa parte mais teórica, eu destaquei o que eu considero de mais significativo para a fiscalização de contrato nesse contexto da nova lei de licitações. O estabelecimento da governança no artigo 5º, não ficou ali dentro da seção da execução do contrato, mas quando você fala em governança, você está falando de uma alteração significativa, estrutural, que deve envolver, sim, toda a administração. Quando a lei estabelece alguns conceitos, ela fala de modelo de execução do contrato e fala também do modelo de gestão. Isso aqui vai ser regulamentado ainda. Quando você pensava assim, segregação da função, a gente tinha ali a lei do processo administrativo federal, a 9784, né? Ele já estabelecia que a função deve ser segregada. Eu sei que o nosso órgão, ele era um pouco menor em número de servidores, mas agora ele já está bem consubstanciado no que diz respeito de mão de obra, e talvez a gente consiga segregar a função de forma a garantir que a equipe que trabalhou na elaboração do planejamento, seja no setor demandante, ela não atue na fiscalização do contrato. Eu sei que quando você fala de fiscalização, de fiscal de contrato, o ideal é que ele detenha um arcabouço de conhecimento técnico para poder desenvolver bem a função. Imagine eu ser administradora e precisar, sei lá, fazer um acompanhamento de obra.
né, os nossos colegas engenheiros aí, o Fábio e o Axon, eles, claro que detêm essa propriedade, esse conhecimento técnico, esse histórico profissional que os habilitam, de fato, a atuar nesse tipo de objeto. Por outro lado, a ausência a ausência desse conhecimento técnico não exime o fiscal de buscar uma capacitação, inclusive, eu acho que eu coloquei aqui mais para frente uma novidade também da nova lei, que é necessário. Então, se você é designado fiscal de contrato, primeiro, você não pode se eximir, a menos que você tenha algum impedimento. A própria lei já estabeleceu parente, nepotismo, linha reta colateral até o terceiro grau. Ou algum motivo de suspeição. Ah, não, essa empresa é contratada, eu tenho uma animosidade, ou então nós somos inimigos, nós somos amigos, aí você submete ao procurador e o procurador analisa e delibera. Se ele entender que você tem razão, talvez a portaria seja reconsiderada. Se ele entender que é impertinente, que não vai fazer diferença para a execução contratual, aí você vai receber o seu encargo mesmo, vai continuar no encargo de fiscal de contrato. O ETP, as condições necessárias de definição do objeto, apresentação de característica, se tiver contrato de importação, variação de câmbio, a vinculação da proposta, a necessidade de manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação, a citação aqui da matriz de risco, a alteração unilateral no mesmo, eu coloquei aqui a alteração unilateral no mesmo aditivo, porque antes a gente poderia fazer um acréscimo ou uma diminuição, e isso não repercutiria necessariamente do reequilíbrio no mesmo termo aditivo. Então, o que se pode inferir daqui é que o legislador quis ser econômico, dinâmico, dar uma celeridade, porque é desarrazoado de você fazer dois termos aditivos, um para fazer uma alteração unilateral, seja qualitativa ou quantitativa, e outro para fazer para manter o equilíbrio econômico financeiro. Aqui uma diferença também, que antes a administração tinha aí um lapso temporal de até 3 meses para exigir que o contratado mantivesse as condições de prestação de serviço ou de fornecimento. Esse prazo caiu para 2. A conta vinculada, como eu falei para vocês, surgiu lá na instituição normativa e acabou sendo aqui internalizada pela nova lei. Então, se você tem aqui um serviço de prestação continuada com dedicação exclusiva de mão de obra, a existência da conta vinculada ela já pode ser prevista necessariamente na formalização do contrato. Antecipação de pagamento também, eu acredito que esse contexto pandêmico e essas dificuldades econômicas que o país e o mundo têm atravessado acabaram estimulando o legislador para que ele pudesse fazer não essa inversão de fase de habilitação e de habilitação e julgamento da proposta, ainda ali na licitação, mas de antecipação do pagamento por algum motivo que vai ser motivado, vai ser analisado, pode ser deferido ou não. Os meios alternativos de resolução de controvérsia, eu acredito que é uma oportunidade que a gente tem de tentar dar mais celeridade também e utilizar o diálogo para poder atingir nosso objetivo e, eventualmente, garantir que o contrato vai ser cumprido, que o objeto vai ser entregue, o serviço vai ser prestado. E gestão de riscos e controle preventivo. Agora vamos dar uma dinamizada. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Aqui eu coloquei esses agentes de fiscalização. Eu fiz questão de citar os agentes de fiscalização, porque é uma pergunta que todo treinamento que a gente faz de gestão de fiscalização, as pessoas acabam instigando, né? Qual a diferença de gestor para fiscal? De fato, tem diferença. O fiscal, pelo menos na Lei 8666, ele foi estabelecido, ele decorre diretamente de lei. E o que ele faz? Ele faz a operacionalização prática do contrato. Então, a gente planejou, idealizou, constatou uma necessidade, planejou uma contratação e estabeleceu as condições. Condições, prazo, objeto, definiu ali a descrição certinha, quais seriam os prazos de fornecimento, é compra, é material, é equipamento, tem natureza de serviço continuado ou não. Então, tudo isso vai ser operacionalizado na execução contratual. E o fiscal quem faz esse acompanhamento. Então, se o contrato diz que o fiscal tem que emitir uma ordem de serviço em até 10 dias, quem vai emitir a ordem de serviço é o fiscal. Não é o gestor, não é mandar para o procurador, não é mandar para a secretaria, não. É necessariamente o fiscal, porque é o encargo dele, é o munus dele. Ele precisa ter conhecimento técnico, precisa conhecer o objeto, ele vai fiscalizar e acompanhar ali, de novo, artigo 67 da antiga lei e artigo 115 da nova lei. Ele é designado pela administração, a gente tem um instrumento formal, que é a portaria, que eu citei para vocês lá no começo, que essa portaria, essa designação, ela pode ser considerada para frente de prorrogação com merecimento e que possua expertise. Então,
O fiscal, ele decorre de lei, a existência do fiscal decorre de lei e ele tem essas responsabilidades. Como representante da administração, é claro que ele está vinculado, ele está adscrito aos termos da legislação e do contrato, mas ele talvez não tenha uma margem muito grande de manobra, mas isso não impede ele de defender os interesses da administração, de defender o interesse e a execução contratual. O gestor, a gente, inicialmente, como eu citei para vocês, o papel de gestor ele decorre da doutrina, dessa necessidade de gerenciamento do contrato, dessa possibilidade de repente, dar um apoio, um suporte, de fazer esse controle também de execução contratual, de orçamento, de controle de prazo, as publicações também na transparência ativa, e ele é representante da administração, assim como o fiscal. Das características, eu coloquei aqui destacado em amarelo, são características comuns, viu? Tanto do fiscal quanto do gestor. A postura proativa, que eu já citei, ele não pode ter condenações criminais, ele não pode responder processo administrativo de sindicância e ele deve manter, no mínimo, uma boa conduta ética e profissional. Então, quando você pensa que o fiscal de contrato ele é designado, ele não é designado à toa. A secretaria, quando faz essa indicação de fiscal, ela considera a quantidade de contratos que o fiscal já atua, a formação do fiscal, a vinculação, a afinidade que ele tem com a obra, com o setor demandante e também com o objeto contratado. E aqui o preposto, que eu coloquei até um clipezinho, que é o representante da contratada. Então, você pensa que existe o representante da administração, que é o fiscal, existe a salvaguarda do gestor para as questões administrativas, e existe o preposto, que é o representante da administração, figura elencada nas duas leis, que deve ser apresentada e aceita pela administração. Das atribuições do fiscal, que eu já falei bastante, eu só quero mostrar para vocês o que consta lá no nosso modelo de portaria. É basicamente uma replicação da legislação. A própria lei diz que essas atribuições, dessas atribuições podem decorrer outras. Vai depender da complexidade do objeto, da legislação pertinente, da regulamentação que virá, dos controles internos do órgão. Então, assim, existem responsabilidades adjacentes, mas de pronto, acompanhar, fiscalizar o cumprimento, registrar as ocorrências, verificar se mantém a condição de habilitação, com a consulta no SICAF, com a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, verificar se o valor pago está de acordo com o que foi planejado. A gente sabe que os serviços de natureza continuada, eles são reiterados, não é uma contratação de 30 monitores que encerra, recebe, paga, encerrou. Não, a gente tem aquela prestação de serviço que é rotineira, que é habitual e que faz com que a gente consiga manter aqui o funcionamento satisfatório das instalações, da infraestrutura, dos serviços de internet, de energia elétrica, de água e etc. Sanitização também, que por conta do Covid a gente acaba precisando bastante. Controlar o prazo de vigência, informar o gestor iminente término, sugerir quando possível a prorrogação. Então, essas aqui são as atribuições que eu retirei lá das nossas portarias de designação, aquelas que vocês assinam no PAI, que a secretaria faz a indicação, que o procurador dá a chancela e que vai publicado ali no Diário Oficial do Estado também, e que vai para os assentamentos funcionais, a nossa colega Bruna registra lá nos assentamentos funcionais, lá no DGP. E ele pode sugerir a prorrogação. A gente sabe que a prorrogação é discricionária da administração. E quando você fala de prorrogação, se você pensar que a execução contratual ela vai ser realizada desde o primeiro dia até o final pelo fiscal, até o encerramento da extinção contratual, você vai perceber que a prorrogação ela é condicionada à execução. Então, é desarrazoado de um contratado não prestar um serviço de direito, de atrasar, de não responder as ligações, de não responder os e-mails, de você ligar e ele não atender a solicitação, de você se manifestar pela prorrogação. Então, é responsabilidade do fiscal. Então, quando você pega um processo de fiscalização, você está vendo lá, não cumpriu o prazo, não entregou a nota fiscal, incorreu em mora, está com a certidão vencida, aí ele regulariza tudo isso, aí você vai e se manifesta pela prorrogação. É ilógico, né? Então, quando você pensa que a fiscalização de contrato é uma ferramenta, é um mecanismo de melhoria, de controle de qualidade, de atingimento da finalidade institucional, você vai ver que não é cara crachá. Você precisa se manifestar de acordo com o objeto foi prestado. Então, se houve inconsistência, se houve impropriedade técnica, se houve atraso na entrega de qualquer comprovação, seja do objeto, seja alguma responsabilidade acessória de apresentação de certidão e tudo, eu
eu me manifestaria pela não prorrogação. É claro que isso com tempo hábil, de planejar uma nova contratação e de administração ter margem para manobra de não deixar o serviço ser descontinuado. Então, percebam que a importância do fiscal é muito grande, é muito grande. De ferramentas aqui, eu quero citar para vocês o que eu entendo que sejam os instrumentos de trabalho mesmo da fiscalização de contrato. Você precisa ali, quando a gente instrui um processo de fiscalização, a gente extrai do processo de contratação essa documentação aqui. Então, o fiscal necessariamente, ele precisa ler o edital e principalmente o termo de referência. Quando você pensa em termo de referência, há quem diga que é a peça mais importante para a fiscalização. Por quê? Porque o termo de referência descreve o objeto, estabelece prazo, cita algumas sanções ou faz referência à minuta do contrato. Então, se você não se apropria do termo de referência, você não tem o que fiscalizar. É importante que quando você receba o processo, você se debruce, você tome faça anotação, você destaque o que é importante, principalmente prazo e principalmente a descrição do objeto. O fiscal ele não pode atestar o recebimento de um objeto, a prestação de serviço diferente, com os níveis de serviço prestado, diferente da descrição, diferente da proposta do contratado, que é um outro item importante também, porque aqui, quando você faz a contratação, é claro, ressalvados aqueles casos de manter a padronização institucional devidamente motivada e remetido parecer, a gente não pode estabelecer modelo de marca. Então, quando a contratada vem, a marca do meu modelo a marca do meu equipamento é LG. Então, na hora de receber o equipamento, a administração não pode receber outra marca. Ai, Giovanete, mas ele se manifestou, não tinha mais LG, ele quer me dar, sei lá, um monitor melhor, não sei, HP, Dell, de qualidade superior. Tudo bem, a administração pode analisar, mas não vai ser feito pelo fiscal. A administração solicita, o fiscal se manifesta, a autoridade competente defere ou não. Então, o procedimento de vinculação da proposta da contratada na execução contratual é também condição de sucesso, de satisfação da prestação e da execução contratual. Depois disso, nossos colegas de DEFRIPAN emitem a nota de empenho, que você também tem que conferir valor, ver se a descrição do contratado está certinho. O termo de contrato, que é formalizado pela gestão de contratos. Aqui eu destaquei em amarelo, que é o registro de ocorrência. Por favor, gente, registrem as ocorrências do contrato de vocês. A Giovanete, na nossa pasta lá de modelos, tem alguns modelos, mas o importante é que você faça o registro, você estabelece a sua praxe, você faz as anotações e coloque tudo isso na tramitação do contrato. Se você tenta fazer um contato com o contratado, se você faz uma ligação para o contratado e ele não te responde, ou ele estabelece um prazo verbal, você emite uma certidão e coloca no processo. Eu, Giovanete Azevedo, fiscal do contrato número tal, entrei em contato com fulano de tal, da empresa tal, tal dia, tal hora, e ficou estabelecido, ficou pactuado que ele vai apresentar isso tal dia. E aí você certifica, e tal dia, ou antes, um dia antes, durante, você vai lá e cobra. Se ele cumprir, ótimo, está saneada a pendência. Se ele não cumprir, num eventual descumprimento, numa execução parcial ou total do contrato, o processo está instruído. Atualmente, a gente já, infelizmente, por conta do Covid, da pandemia do Covid também, nós temos alguns processos sancionadores, processos de responsabilização por descumprimento ou cumprimento insatisfatório do contrato. Então, é mais um trabalho. Primeiro, o objeto não foi entregue. Segundo, aquele processo que já era oneroso vai gerar mais ônus para a administração, de designar a comissão, de instruir, de publicar, de fazer relatório, de emitir parecer, de o procurador se manifestar pela sanção ou pelo arquivamento. Então, determinar a sanção, o arquivamento. Então, perceba que a execução contratual, ela é um divisor de águas entre a entrega do objeto ou não. E quando você consegue tramitar no processo, despachar no processo, tudo o que aconteceu do jeito que realmente as coisas surgiram, você, além de eximir a responsabilização pessoal enquanto servidor, seja pela lei de improbidade, seja pela lei pelo regimento do servidor do Estado, você também está incrementando, você está participando de uma melhoria, seja no contrato, seja no controle concomitante, seja até numa possibilidade de prorrogação ou não.
Aqui eu vou só citar para vocês algumas certidões, tem o link quando eu despachar esse material. Vocês, quem não tem acesso ao SICAF, pode solicitar. Se você atua como fiscal de contrato, você precisa ter acesso ao SICAF, para você verificar que o contratado está mantendo durante a execução contratual as condições de habilitação. Então, aqui, ele faz um compilado de regularidade fiscal, econômica, fisco estadual, fisco municipal, e é importante que você tenha. Eu lembro que o ano passado, quando nós ingressamos aqui, os novos servidores, foi feito um manual, a secretaria determinou que fosse feito um ofício solicitando acesso para todo mundo. Se você está naquela portaria inicial de equipe de apoio para a contratação, né, para os processos de aquisição, você com certeza você já deve ter acesso. Se não tem, a Nazaré, né, a Nazaré pode ajudar a secretária também, e eventualmente, se for pertinente, se for tiver ali na seara de atuação do fiscal de contratos, a solicitação pode ser feita. De novo, comunicação formal escrita sempre. Eu liguei, tudo bem, certifique no processo. Eu encaminhei um e-mail, peça a confirmação de leitura. Eu encaminhei uma comunicação pelos correios. Nós temos serviço postal, contrato de prestação de serviço de postagem. Mande com a AR, mande com o SEDEX registrado e os modelos de notificações, atestes e solicitações, que são importantes também para você ganhar tempo, né, gente? Acho que o modelo é tudo e a gente acaba uniformizando também os nossos procedimentos. Aqui eu quero compartilhar com vocês um estudo de caso de um contrato que é emblemático porque esse setor demandante aqui foi o CEAF, né, nosso colega Lívia, da doutora Deila, e esse contrato aqui, ele foi executado, ele decorreu de uma inexigibilidade, e é emblemático, tem uma outra simbologia também, que no que diz respeito à capacitação, a gente está se capacitando agora, e a nova lei determina que essa capacitação tem que ser constante. E enquanto o servidor, enquanto o fiscal de contratos, agora mais do que nunca, a capacitação é fundamental. Então, aqui o processo é esse, o estudo de caso, o contrato é 09. Como eu mostrei para vocês, todos os nossos contratos estão aqui, o inteiro teor dele está aqui, inexigibilidade 04, treinamento e o inteiro teor do documento. Os procedimentos de contratação, só para vocês se contextualizarem da dinâmica da tramitação do processo. É feito um memorando de solicitação, com estudo, documento de habilitação. Essa solicitação é autorizada pelo PGC, é destacado o crédito orçamentário, ninguém faz nada sem dinheiro, não é filantropia, é uma relação contratual e onerosa, como eu já falei. A tramitação dessa instrução processual de contratação é feita pelo Departamento de Aquisições. Necessariamente, a assessoria jurídica emite um parecer, optando pela regularidade, se toda aquela documentação que foi juntada é suficiente para atender os requisitos legais, e a autoridade vai lá, chancela, defere. Depois disso, é feita a emissão do empenho pelo DF-Plan e é feita a formalização aqui da contratação e a publicação. Aqui nas cláusulas necessárias, é meramente exemplificativo. Eu até coloquei como exemplo quais foram os itens e as cláusulas em que essas cláusulas necessárias estabelecidas em lei, elas foram atendidas nesse contrato, no nosso caso concreto aqui no contrato 09. Os itens aqui do objeto, do regime, dos prazos e condições, esse que está em itálico aqui não se aplica, não teve garantia, não teve importação e câmbio, a legislação aplicável, as obrigações. Então, quando você estabelece modelo, checklist, você consegue, de antemão, antes mesmo até do controle que é feito pelo controle interno, verificar que a legislação está sendo cumprida. E não é difícil você cumprir a legislação, é difícil você tratar com o contratado, é difícil você encontrar uma empresa idônea que preste um serviço de qualidade, que entregue um produto que atenda o que foi contratado. No processo de fiscalização aqui, gente, foi juntado pelos fiscais de contrato, as comprovações do evento, fotos, reuniões, certificados, e-mails, foi juntado também a consulta de regularidade. Lembre que a administração, ela para fazer o pagamento, ela precisa conferir e precisa aferir de que toda aquela regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, a dívida ativa da União, fisco estadual, fisco municipal, balanço patrimonial, tudo isso está de acordo para poder fazer o pagamento. A nota fiscal foi juntado o ateste da nota fiscal, que nós temos lá em modelo na nossa parte, e foi juntado aqui em destaque o relatório da fiscalização. Nesse relatório da fiscalização, os fiscais, eles fizeram ali a contextualização do objeto, se manifestaram pela regularidade da prestação de serviço, explicaram como foi a dinâmica do evento,
dispuseram também que o serviço foi prestado, juntaram as fotos, juntaram a certificação e no final se manifestaram pelo pagamento. É claro, já havia sido feito o ateste da nota fiscal. Mas o que eu tenho aqui de mais importante para mostrar para vocês é que nesse evento aqui de 4 dias, nós tivemos aqui 116 dias da contratação até o pagamento. Se a gente visualizar que a vigência do contrato foi de 9 dias, 26 dias de planejamento foi um tempo até hábil. Mas se você pega aqui um ano e divide por 3, dá basicamente isso. Para vocês terem noção de que um evento de 4 dias, para capacitação de 40 servidores, ele levou aqui 1/3 de preparação de ano, imagine aquele serviço de contratação que é serviço continuado, que todo mês o fiscal tem que estar lá, o DADM, de maneira habitual, corriqueira e rotineira, conferindo, vendo se tem papel no banheiro, vendo se o chão está limpo, vendo se tem material de estoque na prestação de serviço continuado. Então, quando a gente visualiza que essa duração, essa tramitação entre planejamento, execução e pagamento levou 115 dias, a meu ver, um prazo até razoável. Eu sei que o DEFPLAN paga de maneira bem antecipada, até eu diria, né? Então, eu quero fazer o registro aqui dos colegas aí do DEFPLAN. Então, 20 de maio teve o memorando, 10 de junho a formalização do contrato, a emissão da portaria, a realização do evento, de 16 a 20, a emissão da nota fiscal e o ateste. O contrato, ele se extinguiu no dia 9 de setembro, encerrou a vigência, então ele se exauriu. E a liquidação e pagamento foi no dia 13. Então, aqui, nesse contrato, a gente teve aqui do planejamento, a execução e o pagamento 115 dias. Já me aproximando do fim, para tentar manter aqui o nosso planejamento, né? Eu quero colocar aqui para vocês uma citação que eu gosto muito. Tem outras alterações, né? Tem Potter, tem um monte de gente aí, mas eu quero colocar aqui para vocês que o que não pode ser medido não pode ser controlado, e o que não pode ser controlado não pode ser melhorado. Quando a gente pensa na fiscalização de contratos, a gente sabe que somos seres humanos falíveis, que ninguém ainda tem toda a razão e nem todo conhecimento capaz de se antever. É por isso que a gente fala de governança, de gestão de risco, de gerenciamento, de fiscalização de contrato. Então, quando a gente pensa na fiscalização, na manutenção, na continuidade das atividades do órgão, a gente tem que pensar sempre em melhorar. E eu vejo a fiscalização de contrato como um trampolim para essa melhora. Se você identifica uma contratação inapropriada, uma prestação de serviço deficiente, uma apresentação insatisfatória, seja de um equipamento que foi comprado, de um material, seja de um serviço que foi prestado, você acaba mitigando a possibilidade de aquela empresa se sustentar no mercado, porque você não está tabulando por baixo, você vai tabular por cima. E se você pensa em gestão de competência, em eficiência, em controle de qualidade, e todos esses controles que a lei está exigindo que a gente faça, você vai ver que a gente vai precisar ainda se capacitar muito, a gente vai ter que continuar sendo proativo e a gente vai precisar sempre buscar essa melhoria. E essa melhoria a gente consegue no processo de fiscalização também. Além disso, eu peço licença aqui aos colegas para parabenizar formalmente nossa amiga Helena. Felicidades, feliz aniversário. E quero agradecer o tempo de todos vocês. Me coloco à disposição para perguntas. E é isso. Muito obrigada, viu? Parabéns, Givanete, pela sua exposição, foi excelente, viu? Quem quiser se manifestar, fique à vontade, que a Givanete ela é super solícita, eu mesmo posso dizer, porque ela já me ajudou várias vezes, tirou minhas dúvidas, já fui fiscal de contrato, então ela é super, super disponível aí para ajudar a gente. Se ninguém quiser perguntar, já vou finalizando aqui. Aproveito para te agradecer novamente, Ivonete, pela disponibilidade em nos passar um pouco do seu conhecimento, mesmo que por um tempo breve, aí a gente vai, com certeza a gente vai ter outros encontros, considerando também que temos essa nova lei, né, que vamos precisar nos adequar, e para nós servidores é muito importante estar preparados, né, para esse encargo, que qualquer servidor pode vir a ser designado como fiscal de contrato, então a gente tem que se preparar e tem que estar sempre se atualizando nesse sentido. Muito obrigada, Gilvanete. Eu que agradeço. Bom dia, gente. Foi muito legal a nossa palestra. Muito bom poder contar com a presença de todos vocês. Bom dia. Ficou uma pergunta do Davi ali, Lívia. Deixa eu ver aqui. No finalzinho aí. Perdi aqui.
Davi perguntou, ele gostaria de saber se temos uma ferramenta padrão para realizar esses apontamentos e demais anotações referentes ao contrato. Olha só, Davi, a seção e o departamento de aquisição, a gente desenvolveu já alguns modelos, mas esse processo de normatização e aprovação do fluxograma, ele ainda está em tramitação. E possivelmente é uma boa prática, é claro, acho que todo manual, todo modelo, toda tentativa de uniformizar um procedimento que é corriqueiro, que é reiterado, que é desenvolvido por várias pessoas, ele é importante. Atualmente, nós não dispomos de manual, mas é uma demanda, uma provocação lá do Departamento de Aquisição de Contratos, e a gente está esperando a regulamentação, né? Com a implementação, o sancionamento da nova lei, a gente ainda carece de uma regulamentação estadual, e eu tenho certeza que essa regulamentação interna, seja de controle, seja de modelo, seja de padronização, de fluxograma, ela virá sim. Por agora, a gente está à disposição de apresentar os modelos, e uma variante daquela citação que eu coloquei é que qualquer controle é melhor do que nenhum controle. Então, se você se dispuser a se debruçar na legislação e verificar e registrar num arquivo de Word ou então numa planilha que você mesmo desenvolver, não teria problema. Eu acho que você atenderia ali ao requisito de ser diligente, de fiscalizar e de acompanhar a execução de contratos de uma maneira mais rotineira, mais habitual, né? Que é como deve ser. Ô, Giovanetti. Oi? Você me permite nessa toada aí? Mas aí cada fiscal de contrato, então, tem o seu tipo de controle. Um pode usar um Word, outro pode usar uma planilha. Atualmente, sim. Como eu falei, a gente não manualizou ainda nada. E com a iminência da aplicação, né, da adoção pelo MPC da nova lei, é uma demanda antiga lá do nosso departamento, e de apresentar esses modelos e tentar não deixar tão discricionário para o fiscal. Eu acredito que se ele tiver ali um checklist, uma rotina, modelos já pré-aprovados pela administração, capazes de evitar redundância, de evitar fadiga e de evitar que objetos similares sejam fiscalizados de maneira diferente, eu vejo como sendo uma possibilidade muito vantajosa para a administração. Além disso, eu já até abro parênteses aqui, uma das iniciativas, né, do planejamento estratégico e da gestão é de buscar as ferramentas tecnológicas também. A gente tem aí um contrato potencial de fábrica de software que vai, de certa forma, sanear, gerar modelos, controle de prazo, para a gente tentar mitigar esse controle mais manual, de certa forma até arcaico, e a gente ter ali ferramenta tecnológica que acabe deixando o fiscal mais livre do formalismo, daquela legalidade, daquela oficiosidade, para tratar, de fato, do que é importante, que é o objeto, é a entrega, é o serviço, é o atendimento da finalidade planejada. O pai, de certa forma, cumpre parcialmente essa função, né? Ele cumpre parcialmente, mas quando você fala de gestão e fiscalização de contratos, se você tiver uma ferramenta que te emita alertas, que possibilite o contratado de assinar no mesmo canal um contrato, de tomar conhecimento e de a gente já ter ali aquele cadastro prévio da empresa como usuária, a gente controla prazo, a gente não corre risco de um AR voltar, a gente não precisa citar ninguém por edital e tudo isso. Maravilha. E aí existem sistemas específicos de gestão de contratos, então? Existem. Antes dessa contratação dessa demanda de infraestrutura, de desenvolvimento tecnológico, seja de equipamento ou de desenvolvimento de software, a gente já tinha até buscado uma contratação de um software do mercado, da própria Negócios Públicos, mas aí como a gente já tem incorporado ali no planejamento do DETIT, né, a contratação de uma empresa para desenvolver o software ali, sob demanda para a gente, acabou que perdeu o objeto. Mas temos outras medidas paliativas também que o DETIT está analisando, como a seção da aplicação que o próprio TCE, Defensoria, né, Nazaré? Utiliza sem ônus para a administração, até que os nossos sistemas eles estejam aí desenvolvidos. Eu acredito que vai ser um ganho de qualidade e vai evitar que o fiscal ele dependa mais da memória, da lembrança, da anotação, para poder ficar mais diligente nos relatórios, controlar prazo e fazer ali as comunicações necessárias, ganhando tempo para todo mundo. Obrigado. Nada. Acho que o Vinícius quer perguntar hoje. Tá aí, Vinícius? Meu fiscal habitual. Tenho vários fiscais habituais, DADM, DETIT. Não sei, Não sei se ele quis dizer que ia perguntar só em um caso concreto, se ele quer perguntar agora. Ah, tá.
Cadê Tudo bem, Lívia, então. Oi. Tá aqui ele. O Vinícius, você quer perguntar? Não, Tá Vinícius, ótimo, então. não quer perguntar. Obrigada pela participação, gente. Foi Então ótimo. é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Giovanete. Obrigada. Obrigada, as meninas do DACC, que são sempre muito, muito disponíveis para ajudar a gente. E também parabéns, Lena. Parabéns aqui do CEAP para você e de todos os servidores. Foi excelente. Bom dia, gente. Bom dia.